Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e nesse programa a gente vai debater todas as consequências da 30ª rodada da Série A. 30ª rodada que deixa caminhos interessantes aí para essa reta final da competição. Lembrando que, se tem raio-x da Série A aqui no 45 minutos, ele é oferecido pela Bet Nacional, parceira aqui do podcast desde 2018, são 7 anos aí caminhando juntos. E se esse raio-x chega até você, tem muito da Bet Nacional aí nessa conta, já que acredita desde sempre na história e no conteúdo aqui do 45 minutos. Cássio, esse raio-x a gente vai fatiar em 3 capítulos, tá? E a gente tá aqui na tela com os 3 capítulos. O primeiro foca no Fortaleza, que foi o grande vencedor da rodada, sobretudo pela ótica da zona de rebaixamento, da luta pela permanência. Mas esse programa, que a gente está aqui no vídeo 1, capítulo 1, sobre o Fortaleza, ele se encaixa com o capítulo 2, dedicado ao Vitória, e o capítulo 3, aí lá na parte de cima da classificação, focado no Bahia. Se você está se perguntando, e o Ceará? A gente vai usar o mesmo critério da semana passada. Nessa quarta-feira, o Ceará tem um jogo atrasado contra o Fluminense, e aí é muito melhor a gente esperar o Ceará chegar aos 30 jogos, como a maioria dos times já começam a ficar, e na quinta-feira a gente traz a atualização desse raio-x da Série A com a quarta e última parte focada no Ceará, Cássio. E se você ainda estiver perguntando, e o esporte nesse momento está com 99,95% de risco de rebaixamento, segundo a FMG, e a nossa abordagem já está sendo justamente na preparação para Isso. 2026, se Daniel Paulista fica, jogadores que podem chegar, nomes de técnico, ou seja, já é uma nova abordagem. Nesse momento, a gente sempre teve esse perfil, então de em vez de ficar enrolando qualquer coisa, então nesse momento é quem tem chance. Então nesse Exatamente. O esporte está fora do raio-x, tá? Talvez nos últimos, para passar a régua, a gente traga, né, uma análise final ali do claro, esporte, mas agora não briga para nada, não tem chance de nada, e como o Cássio falou, a gente vai dividindo aí os conteúdos. O esporte a gente já iniciou transição, tanto que já tem um vídeo e vários cortes aqui no feed, tá? Com quem sai, quem fica. Essa semana a gente vai começar a falar sobre treinador também, tá? Mas vamos ao trabalho, Cássio. Vamos começar esse raio-x da Série A com foco no Fortaleza, porque durante vários programas, sobretudo depois da chegada de Palermo, porque quando o Palermo assume o Fortaleza, ele consegue vencer o Vitória, depois vence o Sport e consegue também, fora de casa, vencer o Juventude. Foram 3 resultados positivos contra times do Z4. Claro que não foram em sequência, eles foram intercalados por derrotas, tá. Palermo, detalhe, não tem nenhum empate desde que assumiu Fortaleza. E todas as vezes que a gente comentava, tanto nós 2 aqui, quanto o Thiago Minhoca nos programas que a gente faz, Thiago Minhoca dizia: "Enquanto o Fortaleza não tiver uma vitória fora da conta, enquanto o Fortaleza não tiver aquele resultado que ninguém calcula, que ninguém espera, nunca a conta vai fechar para ter chance de escapar desse rebaixamento". Minhoca batia muito nessa tecla, Cássio. E não há como negar que vencer o Flamengo dentro do Castelão, num jogo em que o Flamengo, mesmo intercalando uma decisão na semifinal da Libertadores, basicamente não poupou, utilizou sua força máxima disponível para enfrentar o Fortaleza e, enfim, saiu, Cássio, essa vitória fora da conta e que faz do Fortaleza, sem dúvida alguma, o vencedor dessa rodada, né? Fred, como você falou, o time do Palermo joga basquete, né, realmente está sem empate, e nesse momento a gente até brinca que, não é uma brincadeira, mas é um tom bem sério, na verdade, que o grão em grão não leva a lugar nenhum numa dessa, o risco de se expor mais pelos 3 pontos em vez de um pontinho aqui, salvo a última rodada onde um ponto garante o time, mas tirando isso, o Fortaleza realmente tem que dar essa remada maior. E depois dos resultados mais normais, assim, que estavam ali, independentemente da fase do Fortaleza, seriam resultados que você, ó, ganhar do Sport no Castelão, ganhar do Vitória, até do Juventude fora de casa, porque se mesmo que tivesse na boa fase, você olharia esse jogo como uma oportunidade de ganhar pontos como visitante, ainda que o Juventude seja um bom mandante.
Mas esse contra o Flamengo não. Esse jogo contra o Flamengo, ele realmente é na mesma lógica que você coloca: "Ó, aqui é uma oportunidade", aqui você coloca: "Ó, aqui é quase um descarte", e você vai jogar, você vai tentar o máximo, mas que dificilmente você vai conseguir apurar alguma coisa. E o Fortaleza conseguiu, mesmo com o Flamengo mantendo a base titular, porque Sim, eu sim. eu tô dizendo há muito tempo, assim, na verdade tá muito claro agora, que não tá, não desde o começo do campeonato, não é um perfil de Flamengo de poupar para os jogos da Libertadores. Como o Palmeiras vem ganhando esses títulos, o próprio rival, bota o rival carioca, ganhou no ano passado, o Atlético Mineiro voltou a ser campeão brasileiro e o Flamengo ali ficou em 2020, ganhou aquele bicampeonato que parecia que ia iniciar um domínio gigantesco, porque tinha potencial econômico para isso e parou ali. E essa falta do Campeonato Brasileiro para isso do Flamengo, o Flamengo chegou a passar 17 anos sem ganhar o campeonato, mas nesse momento, 6 anos já era um incômodo tão grande, porque o potencial econômico é muito maior. Então, o clube começou a olhar o brasileiro como: "Ó, isso aqui vai ser o time titular todas as rodadas", e mesmo tendo um jogo completamente aberto contra o Racing, na semifinal da Libertadores, venceu por 1-0, gol no finzinho ali, no Maracanã, o jogo na volta em Avejaneiro, do Racing, que foi o melhor time argentino da competição, inclusive contra o Fortaleza, deu um vareio no do Castelão. Ganhou a Recopa em cima do Botafogo. E o Flamengo com a Arrascaeta, Sim, sim, com a sim. cavalaria que a gente brinca aqui. E isso, mesmo que não for, mesmo que fosse o time reserva do Flamengo, eu acho que a gente estaria dizendo que esse resultado aqui foi fora da curva de todo jeito. Mas o que eu tô pontuando é que foi muito fora da curva. Total. Muito, muito fora da curva. E nesse momento do Fortaleza, esse jogo aconteceu no sábado e a gente vai olhar mais pra frente, mas, por exemplo, no domingo o Santos vai lá e empata com Botafogo. o Fortaleza pode até ser celebrado, mas no fim das contas o Botafogo era bem favorito, era para ter tirado 3 pontos, mas tirou 2. Tava em 7 a diferença, caiu para 5, poderia ter caído já para 4, mas de toda forma, o que se imaginava é que essa diferença hoje seria ou de 7 ou de 8, já que o Santos empatou. Não tinha muitos indícios que o Fortaleza Era uma rodada, Cássio, quase perdido, ainda com Vitória com pegando. Vitória jogando em casa contra o Corinthians, era uma rodada de desenho, quase que checkmate Ainda, aí no para o fim das contas Fortaleza. tem a derrota do Vitória com um a mais, fica com um a mais na reta final, mas levou o gol quando ele estava com um a mais. Sim. A derrota do Ceará, que não foi como o Alisson Cassiano, mas tomou um gol com 20 segundos, dando a saída de bola, só faltava o Atlético Mineiro não tocar na bola, né. O Inter que perdeu do Fluminense e o Red Bull Bragantino destroçado, né, pelo É, o Vasco. Inter que tá bem arriscado, então no fim das contas, a gente olha aqui, o Ceará com 35, veja, são 8 pontos para o 14º. O Santos continua sendo um alvo, mas essa vitória somada a esses tropeços deixou o Fortaleza com algumas oportunidades. A distância é muito grande, até porque eu falei há pouco, no início do programa, o percentual do Sport. Fred gosta mais do percentual de pontuação, mas já que eu disse do Sport, o Fortaleza continua sendo o segundo maior da UFMG, que é um cenário mais equilibrado. E mesmo com isso tudo, ainda está em 78%. Isso. Mas podia estar hoje, meu irmão, beirando 90. Então, Não, era assim, isso. Essa rodada, ela poderia ser um checkmate para poderia o ser um checkmate Fortaleza. nessa A campanha. gente poderia estar abrindo aqui a semana, já começando a falar em transição para o Fortaleza, mas a gente está falando em sobrevivência, tá? E o último ponto que eu tenho para falar, ainda sobre esse resultado, é que ganhar, o que é ganhar fora da curva do jogo? Além de você quebrar a lógica matemática, onde todo mundo acha que você vai perder, é o segundo. Tem um ponto que é tão importante quanto. Você finalmente olha para si e fala: "Dá para ganhar qualquer jogo". Isso. Se o Fortaleza ganhou esse jogo do Flamengo, Vinha de uma derrota, Cássio, jogando bem contra o mas na Cruzeiro hora do Mineirão. o quase, meu É, o irmão, quase não o adianta. quase rebaixa. Quando Isso. você ganha um jogo como esse Flamengo, não é, eu tô dizendo no sentido de dar pra ganhar qualquer jogo, é o seguinte, porque o Fortaleza tava com a confiança: "Ó, não tem o que fazer, nada funciona". Opa, calma lá, mais ou menos. Se ganhou esse jogo, o próximo jogo é duríssimo. Mas, a partir do jogo do Flamengo, eu acho que esse cenário vai se abrir, como a gente vai olhar mais a partir de agora, Fred. Um detalhe ainda sobre esse aproveitamento, Cássio, de Palermo, porque queira ou não, Palermo deu certo, tá? Precisamos ser justos aqui num ponto de análise que hoje, com 50% de aproveitamento, a gente não pode dizer que Palermo naufragou no Fortaleza. Ele, hoje, garante uma sobrevida do Fortaleza na competição. Ele trouxe um efeito impactante de mudar, de recolocar o time 100% na briga, um efeito imediato? Não trouxe. Mas ele conseguiu dar ao time a estabilidade necessária
para ganhar os jogos conta de luz, os jogos obrigatórios, Vitória, Sport e aquela virada sobre o Juventude, que ali também Fortaleza ficou muito perto do checkmate. Mas se você trocar com o jogo do Vasco, é como se ele tivesse vencido todos os jogos no Castelão. É, na verdade, ele teve 5 em casa, Cássio. Então ele tem, era isso que eu ia definir. Tem uma distorção Ah, aí. não, tem a derrota com o São Paulo. Apesar dele ter 50%, esse item ele é Rapaz, fundamental, tá? Esse item aqui é fundamental, porque são 5 jogos no Castelão e 3 fora. E eu tô dizendo que é fundamental por quê? Porque essa conta vai vir logo logo na sequência, mas tá? ela virá, mas Sim, com algo sim. que vai facilitar. Aqui, Cássio, só para deixar amarrado, tá? As distâncias relacionadas ao 16º colocado, tá? O Fortaleza chegou a ter, na 24ª rodada, 8 pontos, tá? 8 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Foram 7 rodadas para reduzir de 8 para 5. É muito pouco, Cássio. Por isso que a gente tem que deixar muito claro. Essa vitória dá ao Fortaleza perspectiva de permanência? Não é E só isso. reduziu a partir de um resultado fora da curva, Isso. porque na verdade a lógica dessa rodada é para que a diferença estivesse maior. Exatamente. Então, tivesse justamente nos 8, que Nos era o 8. maior buraco que o Fortaleza já esteve no campeonato. Então, toda essa perspectiva em relação a Palermo, em relação às chances do Fortaleza, elas foram ajustadas com um resultado fora da curva que faltava. Se não viesse esse resultado, esse programa aqui seria uma romaria, tá? Seria uma romaria de lamentos do rebaixamento ou de um rebaixamento inevitável e também até de um trabalho de uma aposta em Palermo que não trouxe o resultado esperado. Uma vitória fora da curva recalcula a rota, tá? O Fortaleza ganha a sobrevida e a gente vai analisar muito daqui para frente os caminhos para essa sobrevida virar sobrevivência, para essa sobrevivência virar permanência. Não é fácil, tá? A tabela não ajuda, mas existem portas abertas e a gente vai analisá-las. E a primeira porta, tá? É claro que é essa, né? Cássio já tinha sinalizado. Há um grande jogo, tá? Porque se a gente até voltar o slide, eu vou até voltar o slide, porque são 5 pontos e um confronto direto, que muda o contexto dos 5 pontos. E esse é o confronto direto, Cássio. No próximo sábado, É o jogo que abre a rodada. o Fortaleza vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos de Juan Pablo Vojvoda. 5 pontos separam os dois times. Ou seja, o Fortaleza pode sair da Vila Belmiro a uma rodada da sobrevivência, desde que o Vitória não vença o Cruzeiro no Mineirão em jogo simultâneo. As duas partidas acontecem exatamente no mesmo horário, às 4 da tarde do sábado. Só que tem ainda alguns detalhes que dão peso ainda maior para esse jogo, tá? E esse detalhe está na tabela imediata dos dois times. O Santos, depois de receber o Fortaleza, ele entra numa sequência que vai ser simplesmente Palmeiras no Allianz Parque, Flamengo no Maracanã e Palmeiras, jogo atrasado, na Vila Belmiro. Cássio, se não somar os 3 pontos aqui, Vai estacionar. vai ser difícil a gente imaginar o Santos aumentando essa pontuação de 32 pontos. Veja o tamanho da oportunidade que o Fortaleza tem diante das mãos e que pode multiplicá-la. É óbvio que isso acontece se o Fortaleza vencer o jogo. Isso. Detalhe, até venceu naquele que rebaixou o Santos, mas é meio assim, o Santos joga pelo empate para não viver uma tragédia aí. Porque, veja, Não joga pelo empate porque tem outro Vitória muito mas perto. eu acho que ok, tem muito perto, mas o Cruzeiro é muito favorito no jogo, assim. Mas o problema é que depois da sequência, Não, mas eu falando estava por indo essa rodada, né? sobretudo relacionado ao Fortaleza. É. Assim, se o Santos perder esse jogo, ele será ultrapassado pelo Fortaleza. Aí, Cássio, o Fortaleza, ele entra também agora no momento duro da, da tabela. Porque são 4 jogos, 3 como visitante. O que Cássio falou ali, deu um spoiler, que tem um atenuante, é porque um dos jogos fora é o clássico E é contra o Ceará, né? que é o único clássico desse campeonato. Não, tirando os do Rio de Janeiro, né, os do Maracanã.
onde o visitante tem uma carga de dividir o estádio. Então, Sim. assim, se você mobilizar sua torcida, o Fortaleza consegue colocar um público que nem o outro clássico, tirando os do Maracanã, que você consegue fazer algo próximo. Mas veja que é uma tabela complicada, tá, Cássio? Santos fora, Ceará em casa, Mas ou veja, desculpa, Ceará no clássico no mas Castelão, o mas mas o Ceará, esse jogo do Ceará, ele ganha peso, sobretudo se o Fortaleza fizer algo em claro, Santos. claro, claro, Se esse resultado vier, na verdade esse jogo já tá enorme, pô. claro. Depois Grêmio no Castelão, esse aí um bom jogo, Mas o Grêmio com a curvinha de melhora, né. e depois o Bahia na Fonte Nova, que esse é o pior jogo do campeonato, oficialmente falando, porque o Bahia é a equipe de melhor desempenho como mandante. Ele São 80% de aproveitamento de é casa. isso que Dentro de casa, o Fred, foi desempenho do justamente Bahia. pelo aproveitamento. O Bahia, ele tem 36 pontos em 15 jogos. Se você olhar a classificação do Vitor, o Palmeiras é melhor. Ele tem 36 pontos, mas tem 16 jogos. Você fala, como é melhor? Pelo saldo. Sim, Mas aí Fred trouxe o dado do aproveitamento, obviamente. O Palmeiras tem um jogo a mais para ter. isso. Mas se você olhar bem, de forma bem Caxias assim, mas no fim das contas é o Bahia, que é o 13º, como visitante, é o 13º time. Seria ali flertando para ficar fora da Sula. Sim, sim. E dentro de casa é brigando pelo título brasileiro. Então, assim, nesse cenário, eh, sim, seria dureza. Mas repito, para mim, Fred, é a mesma lógica que a gente falou do Ceará. Esse jogo, ele vira um problema, é quase o Fortaleza eu topo esse problema. É, claro. Porque para esse jogo ser um problema, significa que o Fortaleza está na briga nesse jogo ainda. Sim, sim. E aqui, Cássio, a questão Vojvoda, né? O futebol tem roteiros inacreditáveis, eu diria. Você chegar para essa partida, que virou a final do campeonato para o Fortaleza. Porque a gente está falando de 5 pontos de diferença e um confronto direto. Ou seja, pode ir para 8 pontos se o Santos vencer. Tá? E aí o Fortaleza indo para um clássico contra o Ceará, muito mais vulnerável nesse clássico contra o Ceará, tá? Com o risco até, Cássio, de ouvir, em caso de um empate, de uma derrota, a torcida do Ceará cantar a queda do Fortaleza para a segunda divisão. Tá? Se o Fortaleza perde esse jogo na Vila Belmiro, quem for para o clássico, eu já acho que a torcida do Fortaleza não iria em grande número para o clássico se perdesse esse jogo para o Santos. Se vencer o Santos, aí vai capacidade máxima, né, enquanto visitante. Mas se perder, já não vem sendo uma temporada de grandes públicos, né, dentro do próprio padrão que o Fortaleza criou, mas o roteiro fica muito, muito pesado e coloca a Vojvoda, né, frente a frente com o Fortaleza, Cássio. Repito, o esporte, que eu digo, o futebol, né, a prática esportiva, a essência do esporte, cria situações que são Vojvoda que inacreditáveis. veja, o Santos também está pensando olhando pelo outro lado. O Santos quando contratou o Vojvoda, pensou assim: "Caramba, a gente está contratando o cara que rebaixou a gente". É, é verdade. Porque porque o único rebaixamento da história do Santos, assim, uma coisa que você era até difícil imaginar que o Santos seria Foi perdendo para o Fortaleza dentro da Vila, dentro da né. dentro da Vila. Então, assim, é para o lado e para o outro, tá. É. E aí, Cássio, É óbvio que isso é um molho da partida, esse mas o problema do Vojvoda é com o Ceará, é. já ficou claro. Assim, nesse jogo ele vai ser o reencontro, né, vai ser esse reencontro, mas acho que um profissionalismo dos 2 lados, inclusive a saída dele foi muito bonita, inclusive, tá. Foi muito bonito, e não poderia ser diferente. Eu fico pensando, Cássio, tem esse fantasma de Santos e Fortaleza na última rodada de 2023. É um fantasma. Mas tem o fantasma da semana passada, né. Um jogo muito parecido, uma circunstância muito parecida, e o Santos foi derrotado pelo Vitória, né. Caramba, é Matos, eh, o diretor, recu no intervalo lá de Santos e Botafogo, que ele reclamou da arbitragem desse jogo. É porque nesse campeonato, assim, a arbitragem do campeonato é ridícula. Mas, de vez em quando, olhando de fora, eu acho, assim, impressionante o Santos ter reclamado da arbitragem nesse jogo. O VAR simplesmente evitou que o Vitória fosse assaltado. Assim,
o pênalti que ele acha que foi pênalti, assim, é óbvio que não foi pênalti, assim, ou seja, eu Isso. respeito a opinião dele, mas não foi, não foi pênalti, e o VAR tira o pênalti, e o que ele acha que não foi pênalti é inacreditável, o goleiro do Santos fazer um negócio daquele. Brasão, Então, né. no fim É. das contas, Brasão, foi uma infelicidade? Foi, mas pô, o cara atropelou o cara do Vitória, assim, a bola tá em jogo. E aquilo mudou o roteiro da partida. É o tipo de coisa que de vez em quando a gente traz muitos cenários, o jogo vai caminhar por esse caminho e tal, tem cena aí você vê aquela partida que foi que incendiou o campeonato, como a gente até fez no raio-x Isso. passado, e não tem como botar o roteiro daquele jogo numa prévia, pô. Exatamente. Com 1 minuto tem pênalti, tira, depois o goleiro que é um ótimo goleiro, de repente faz um pênalti completamente atabalhoado. Esse jogo acho que ele tem um É por pouco isso que eu digo, disso. existe o fantasma de Santos e Fortaleza de 23, mas eu acho que o fantasma que vai ecoar e vai assustar mais a Vila Belmiro no sábado é o fantasma da semana passada. Eu acho que atenuou pela performance do Santos no Newton Santos. Sim, Assim, veja, se vende a derrota, tipo, eu sempre sou da linha de que os resultados precisam ser estancados, assim. É sim. a mesma coisa que quando a gente tá vendo o jogo, o cara faz uma Comete um besteira, erro e quando a comete um erro. bola sai tá Aí eu disse: "Tá perdoado". O cara cometeu o erro, eu disse: "Ó, se esse erro, a jogada seguir, seguir, seguir e sai o gol do outro time, a culpa eu boto a culpa desse cara". Eu disse: "Ó, ele reze pra bola sair". É um pouco dessa lógica. Na hora que o Santos, se ele perdeu do Vitória, se ele perde do Botafogo, vai pra esse jogo, ele tá trazendo uma bagagem pesada, mas eu acho fez que, uma partida razoável, né, contra o veja, foi Botafogo. competitivo. É, foi competitivo. E imagino que seja não foi contra o Vitória, inclusive, ele jogou muito mal contra o Vitória, quem competitivo foi o Vitória. O Fortaleza desse jogo é uma incógnita talvez maior do que o próprio Santos. Porque é o que você falou, Fortaleza agora acredita que pode Acredita ganhar qualquer jogo. Ganhou do Flamengo em casa. É mais difícil nesse brasileiro vencer o Flamengo mesmo em casa do que o do Santos que na vencer Vila. o Santos na Vila, né. Isso. Minha única discordância, Cássio, de você em relação a essa análise é que eu acho que o empate, ele é s no limite do aceitável ali para o Fortaleza, tá. Porque essa sequência do Santos é muito dura. Mas Eu ó, acho que o Fortaleza, ele adia ele não aquilo que eu falei, transformar sobrevida em sobrevivência, sobrevivência em permanência. Ele não transforma sobrevida em olha, sobrevivência. são 5 pontos, lembrando que são 5 pontos. Se Sim, for empate, a gente tá colocando 0 para o Santos ali. certo. O Fortaleza só passa aqui com 2 vitórias. Sim. O jogo do Bahia é difícil, mas já É, e o acaba jogo do Bahia é depois, aí o Santos já é uma outra conta, o Santos já teria mais uma partida também. porque ali É, aqui é um jogo extra, né, o jogo do Bahia na rodada do Bahia, o Santos pega o Mirassol. tá. O que na verdade melhor o que na verdade piora para o Fortaleza Sim, o isso. Fortaleza, na verdade, tem um jogo engatilhado, sem data marcada, contra o Atlético É o Mineiro. único jogo É, pendente. Vai ter Fluminense e Ceará essa semana, vão ficar faltando 3. isso. Santos e Palmeiras, Atlético Mineiro e E Fortaleza Flamengo, Sport e Flamengo, Sport e Flamengo. né, são jogos só que o Só único que sem é data esse aí. é. Então vamos avançar para mais um quadro, Cássio. Só que uma última coisa que faltou, até tava detalhe, As odds da partida, né, da m Bet Nacional. mostra É. que, assim, mas não tem, acho que nesse momento, inclusive, tem muita coisa, lembrando que se o jogador machuca, se tem uma É, a gente assinatura tá abertura da semana, né. exatamente, tem uma semana inteira para isso aí vai se moldando com os dias, né. Vamos seguir aqui, tá, Cássio, para essa tela muito clássica que a gente sempre traz, e aqui eu vou passar de forma muito rápida, Cássio, é só para mostrar o seguinte: nesse momento Fortaleza está a 5 pontos, né, do 16º. E nas 19 campanhas da história, a gente encontra 5 temporadas em que alguém da zona de rebaixamento conseguiu tirar esses 5 pontos ou mais, tá. A gente encontra 2008, 2009, que o sempre repetido exemplo do Fluminense, 2010, 2013 e 2021. Mas qual foi o exercício que eu fiz, Cássio? E se perder para o Santos? Como é que fica o cenário de buscar 8 pontos de diferença na 31ª rodada? Aí a gente só tem um que conseguiu acima, que é o Fluminense, que vai virar esse Fluminense, ele vai ser sempre uma exceção histórica, sempre vai ser um fio, assim, de esperança para quem tiver numa situação, porque ele buscou 10. Na a situação dele piora também da 30ª para a 31ª rodada. E é o único caso acima, tá, de 8 pontos. A gente tem mais um ali com 7 que eu achei relevante destacar. Então aqui só mostra o tamanho da diferença do cenário atual
e do cenário caso perca para o Santos. Ah, Fred, e se vencer o Santos? Pô, aí não precisa eu trazer isso, porque se ficar a 2 pontos, obviamente a gente É, tem vários e veja, se vários e se fi vários se casos. ficar 2 pontos, aquele roteiro ali é de É, ultrapassagem, exato. inclusive. Tanto que esse quadrinho aqui, ele não vai aparecer no raio-x do Vitória. Porque não faz sentido colocar um quadro para analisar uma distância de 1 ponto. Uma distância de 2 pontos, isso aí se resolve numa rodada. Tudo que está dentro de uma rodada, chega na 38ª rodada, tá todo mundo vivo, tá? Então agora a gente segue, Cássio, para um quadro novo aqui, tá? Que está dentro do Power BI de Pedro Pereira, que é um quadro de projeção de pontuação, tá? Como ele é um quadro novo, eu vou explicar alguns detalhes desse quadro. Lá no canto, na parte colorida, a gente tem a projeção da UFMG para cada pontuação. O que é que mudou da rodada passada para essa, Cássio? Ficou um pouquinho mais seguro cada pontuação, tá? Porque foi uma rodada de aproveitamento muito baixo da galera dos times que estão no Z4 ou no entorno. Só o Fortaleza venceu embaixo e o Atlético Mineiro. Das equipes que estão naquele entorno de 7, 8 equipes, só duas venceram. Então, 45 pontos já foi para 98%, 44 para 93%, 43, 82%, tá? 42 pontos, 62%. Aquele é o aquele quadro ali é o da FMG e ali em cima 78% é o que o Cássio já trouxe na projeção da FMG, o Fortaleza tem 78% de chance de rebaixamento. Agora a gente vai para as projeções do Fortaleza, um gráfico que a gente nunca tinha mostrado aqui do Power BI. Nesse canto da tela, Cássio, a gente tem o aproveitamento geral do Fortaleza, que é de 31%, tá? 41,7 enquanto mandante e apenas 17,9 enquanto visitante, tá? Rapaz. E lembrando que o Fortaleza tem 6 jogos fora e 3 em casa, tá? 6 fora e 3 em casa. Mesmo quando, se a gente considerar o do Ceará meio, cairia para 5,5 e 3,5. Ainda fica, não cairia para 4 e 4, né? Ainda ficaria com a distância. Então a gente tem duas projeções aqui. A projeção, Cássio, se o Fortaleza aplicar os 31% nos 9 jogos que faltam, ele terminaria com 35 pontos. Muito insuficiente, obviamente. A segunda projeção é pegando os jogos que faltam, distribuindo o aproveitamento dentro de casa nos jogos como Que eu acho mandante, mais lógico. e o aproveitamento como visitante nos jogos como visitante. Reduz ainda mais a projeção do Fortaleza Esse eu acho mais lógico. para 33. Até porque o aproveitamento de 30% geral, ele está sendo construído em cima de uma relação de mais jogos em casa do que fora. Então, Exatamente. ele acaba Ele tem uma puxando. distorção para cima, então As duas colônias são válidas, mas ficar para nós aqui vale mesmo é a essa segunda. segunda. Então são a projeção natural do Fortaleza, Cássio, é para terminar o campeonato com 33 pontos. Mas aí você aí eu volta para o início do programa. Você acabou de ganhar do Flamengo, Isso. que como o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, o Flamengo poderia ser líder, assim, é o resultado que tirou a liderança do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido esse time que ganhou um jogo desse porte, tendo mais 9 jogos pela frente, 27 É uma pontos, outra condição jogo à Vera. anímica, né. O Flamengo teve seus erros e tal, mas jogo, futebol é isso mesmo. Com 27 pontos para disputar, depois de você ganhar um jogo desse tamanho, de um time, um potencial líder do campeonato, achar que só vai somar 6, eu acho que isso distorce também. Assim como você pegar o aproveitamento de Claro, claro. 31%, distorce quando você vai colocar 20 fora de casa, porque você só tem 17, você está puxando uma coisa que não faz sentido. Ao mesmo tempo, ó, esse aproveitamento geral, ele é construído com os resultados de Paiva, com a má fase de Voivoda. É, e aí o cara fala, Palermo, como já foi dito, tem 50%? Pronto. Esse sistema nos permite fazer isso. Projetar o aproveitamento de Palermo, 50%. Se nessas últimas 9 rodadas o Fortaleza mantiver o atual aproveitamento com Palermo, chegaria a 40 pontos, tá. Acho talvez seja muito mais, é muito mais, eu aposto muito mais nesses 40 do que em 33. Pronto. O Fortaleza terminaria com 40 pontos, o que tem uma chance de permanência muito baixa, ainda de 19%. Aí, Cássio, eu fiz o exercício oposto. Para terminar com 43, que hoje dá 82% de chance de permanência.
Aí o Fortaleza precisaria de um aproveitamento de 60%, que é compatível ao do Mirassol, quarto É, colocado. porra, aí é difícil. É. Mas na verdade existe uma outra conta que é: você vence o Santos, que é a conta da semana. É porque, Cássio, no final das contas, eu acho que a conclusão desse programa, no foco do Você não Fortaleza, corre sozinho, você corre com um cara. é passa pro sábado. Se vencer sábado, é um campeonato. Se empatar, é a manutenção desse campeonato aqui. E se perder, volta para a condição de pré-rebaixado, que ele estava antes do jogo com o Flamengo. Tá? Eu acho que não tem muito o que fugir disso. Porque se ele vence o Santos, não só ele melhora essa projeção, como ele aumenta muito a possibilidade Aumenta o de percentual, escapar. aumenta o aproveitamento de Palermo, E isso. passaria de Todas as 50%. projeções seriam muito mais positivas, mas fundamentalmente eu tenho certeza que se o Fortaleza vence o Santos, quando a FMG atualizar na segunda-feira, o percentual de permanência com 42 vai ser maior, com 41 vai ser maior, porque o É, Santos é isso quem aqui puxa. é sempre importante, até porque nem obviamente, nem todo mundo, é ninguém na verdade, ninguém é obrigado a saber como isso aqui, toda rodada muda. Isso. Essa Variou um pouquinho Mas pro bem mas essa mas só semana. explicando a lógica, Sim. dentro da lógica partindo do zero. Esse 42%, esse 42 pontos com 62% de chance de permanência, é um cálculo baseado em todos os resultados até esta rodada Sim. específica nesta edição, não é na história. Tipo, dentro de como está correndo o campeonato, do aproveitamento de cada clube e tal, isso sinaliza esse E que tem no 16º, que é o Santos, o time chave para essa porque conta. na 30ª rodada de 2026 pode ser maior ou menor, assim, não tem nenhuma Não tem lógica. história aqui, Não é a tem isso, história não tem do história. próprio campeonato. Isso. E aí, Cássio, vindo para mais um slide, tá? Aqui é só para destacar os últimos jogos do Fortaleza, tá? A gente já bateu muito nessa tecla, tanto dos quatro próximos jogos, três dos quatro próximos jogos como visitante, sendo um deles o clássico. 9 jogos restantes, só 3 em casa, mas ali tem duas características, Cássio, que você pode olhar pelo meme de Chico Buarque, né? Ou rindo ou triste. Não enfrenta mais nenhum time do G4. Não enfrenta Flamengo, não enfrenta Por quê? Palmeiras. Por que seria a carinha triste? Não, essa é a carinha positiva. Ah, tá. Não enfrenta Flamengo, não enfrenta Palmeiras, não enfrenta Cruzeiro, não enfrenta Mirassol. Tá? O time mais bem colocado que ele enfrenta é o Botafogo. Da Bahia, quinto, e Botafogo, sexto. São os dois times mais bem E é um posicionados. Botafogo que na última rodada, pô, tá brigando por uma vaga direta de Isso. É. Libertadores, E aí no vai Rio de saber. Janeiro o jogo é mais crítico. Agora, a carinha triste, Cássio, do meme de Chico Buarque é que também não pega ninguém do Z4. Tá? Não, isso aconteceu na largada de Palermo, Sim, porque que pegou os três. porque sem aquilo, o trabalho dele poderia não ter acontecido, ele poderia ter iniciado, o Fortaleza poderia ter feito a troca, não ter tido qualquer efeito. E esse resultado que ele obteve contra o Flamengo poderia estar numa linha temporal para assistir completamente diferente. E aqui, Cássio, só uma curiosidadezinha para o torcedor do Fortaleza que acordou essa semana mais animado. Dá X. Veja, eu acho que não, mas o torcedor do Ceará, a gente já falou, ligou, a gente tratou o alerta. 8 pontos As separa. últimas 3 rodadas são 4 proibitivas. rodadas. Mirassol fora. Mas, ok, É mas ok, as três As últimas. últimas É, proibitivas, assim, são é. assim, se você botar o Mirassol, porque é o quarto colocado, seria pegar o G4 nas últimas 4 rodadas. Mas assim, que eu trato assim como Por isso que o Fortaleza não pega, inclusive, porque as tabelas de Fortaleza e Ceará são é, montadas de uma forma meio que inversamente proporcional. Não exatamente, mas inversamente proporcional. Então, assim, as últimas 3 rodadas do Ceará, elas. É. ma- 8 pontos separam, tá? O É, Ceará do Fortaleza. aí é que É. tá. Aí, aquele quadro, o quadro que era mais condizente com a realidade que dava 6 pontos, embora eu acho que o Fortaleza vai somar mais. Tipo, mas mesmo que o Fortaleza some mais, some 8. O Ceará vai somar um. Então, assim, veja, o risco tá ali. O torcedor do Ceará tava tranquilo, de repente olhou assim a tabela e disse: não, não é possível, Deus não vai fazer um negócio desse comigo. Só pensou assim. Mas eu acho que não acontece. Eu também acho que não Veja, acontece. e se acontecer, é de troca de divisão, tá? Se acontecer, não tem como acontecer Com os dois ficando, não. com o É muito Fortaleza indo difícil, bater muito décimo difícil. É. quinto o Ceará. Até tem, né? Mas Mas seria uma, aí. uma revolução do Fortaleza. Então, mas por que É, que eu tô fazendo essa ressalva? Porque se acontecer, é trocar, é tipo, o é, Ceará. Aí é seria. loucura.
Porque, na verdade, o que a gente está implicitamente dizendo que a chance maior de acontecer não é o Fortaleza virar um Remo, né, que ganhou 7 jogos ali, né, 6. 6 jogos na 6 Série ainda, B. né? É, Vai saber o que vai fazer na próxima. seguidos, porque na Série A é muito difícil. Qualquer time encaixar 6, ainda mais um time que é o 18º O colocado, tá. Fortaleza conseguiu a sequência desse Isso, ano passado e chegou a liderar o campeonato, mas precisou daquilo tudo. exatamente. E, repito, é o 18º colocado. É. Porque, na verdade, a maior chance disso aqui acontecer é uma soma de uma recuperação dentro da lógica do Fortaleza e um congelamento do Ceará, porque aí sim Veja, um resultaria congelamento nesse até a caos. 35ª, porque da sexta em diante talvez Já aconteça. esteja meio que congelado, né. Lembrando que o Ceará tem um jogo nesse meio de semana e a gente vai ter o raio-x do Ceará na quinta-feira, tá. Então, Cássio, aqui só para terminar, o quadro geral do Ceará ao Fortaleza, tá. 8 pontos separando os últimos jogos aí de todos os times, para a gente fazer uma análise, tá. Mas, eh, o que mais chama atenção para mim A é reta final do Santos é boa, viu? é boa. Possivelmente Sport rebaixado, Juventude rebaixado, né. Não, veja. Não, o Sport é rebaixado, Sim, obviamente. possivelmente O é. Juven os 2 eu quis dizer, o Ok. Juventude também rebaixado, tá. Eh, Lá, né? isso. Mas, por enquanto, Cássio, eu olho aqui para o É, jogo a para o jogo. recorte imediato e aquele que a gente já destacou, tá, Veja, dessa tava comparação. caminhando para esse jogo não ser nada. Ser ali mais um jogo. Sim. Nesse momento, na hora que esse jogo, pelo resultado do Fortaleza e pelos resultados dos concorrentes, na hora que esse jogo triplica o seu peso, esse cenário já é um cenário que o torcedor do Fortaleza já tava talvez já mais nem esperasse a curto prazo. Se ele já tá rolando agora, meu irmão, abraça com esse cenário aí e tenta fazer um estrago lá na Vila. Deixa eu dar um aviso ainda para o torcedor do Fortaleza que está chegando ao final desse raio-x. No capítulo 2, na parte 2, que é mais focada no Vitória, 17º colocado, a gente vai subir um degrauzinho e trazer uma análise desse mesmo recorte, desse mesmo cenário, com a visão mais aprofundada do Vitória. A gente vai trazer uma tela sobre o Red Bull Bragantino, que a gente não Não trouxe larga aqui, de jeito nenhum. porque a distância é muito grande aqui, Cássio. Aqui são 9 pontos separando, tá? O que São não se 9 o que pontos. obviamente não significa que ele não está, ele É, mas aí eu preferi é, tratar o Red Bull Bragantino dentro do programa do Vitória, porque dentro do programa do Vitória são 5 pontos separando. Aí é muito ao alcance. talvez vá de Roger Machado inclusive. É muito, muito ao alcance essa essa missão do Vitória em relação ao Red Bull Bragantino. Mas talvez o torcedor do Fortaleza que terminou de ver esse vídeo disse: "Olha, de todo mundo aí, quem tem o pior aproveitamento atual, quem vem tendo mais dificuldade de somar pontos é o Red Bull Bragantino. Merece ter uma atenção sobre ele, claro que merece, tá? Não é porque ele não tá naquele recorte que a gente trouxe anterior que a gente tá descartando. Mas eu convido você então a assistir o vídeo, né, que a gente vai fazer analisando o Vitória, e aí a gente vai ter esse debate mais focado no Red Bull Bragantino, tá? Dessa forma a gente fecha esse primeiro capítulo do raio-x da 30ª rodada. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado do conteúdo, aí você deixa o like, comenta, dá aquela ajuda para que o algoritmo do YouTube perceba o seu interesse no nosso canal, o seu interesse em conteúdos como esse. E se você fizer isso, o algoritmo ele vai acabar distribuindo esse vídeo para cada vez mais pessoas que pensam como você, que torcem para o Fortaleza, para outro time que está lutando pela permanência, que gostam desse tipo de conteúdo, que gosta de raio-x, de análise matemática, tá? Porque eu sei que não são apenas torcedores do Fortaleza que assistiram esse vídeo até o fim. O 45 minutos está numa temporada não só de crescimento de números, tá? A gente tem até um dado, Cássio, impressionante. Desde que a gente veio aqui para o estúdio, nossa audiência aumentou 70%, tá? Estamos muito perto de Ou seja, o completar povo gosta de mesa. 1 milhão de visualizações desde a nossa chegada aqui ao estúdio. Mas para além dos números, Cássio, a gente tem uma amplificação das nossas raízes em vários estados do Brasil. Muita gente que chegou pelo raio-x da Série B está consumindo raio-x da Série A, assiste todos os programas e a gente agradece muito esse abraço, tá? Se inscreve no canal, caso esse tenha sido o primeiro ou o segundo vídeo que você assistiu e ainda não está inscrito aqui no canal. Ativa as notificações. São pequenos
Atos, pequenos gestos aí para você, mas que são decisivos, tá, para nossa caminhada. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.